Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12 de 2025. Rodadinha muito cheia de jogos da NBA e infelizmente hoje eu tô tendo problema aqui que a internet tá muito lenta, não tá dando para gravar a tela, a câmera e mudar as abas ao mesmo tempo. Peço desculpas para vocês, mas para não deixar vocês na mão, estamos com muito problema nessas últimas semanas, mas o Green tá rolando. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês um pouquinho mais diferente, vocês verem a minha cara aqui e eu dando aqui os palpites dos jogos que a gente acha que tem mais potencial de lucratividade no dia de hoje, como a gente sempre faz todos os dias aqui no Sexta de Trade. Sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que no médio e longo prazo seremos lucrativos. Foco nessas questões porque sempre você vai ter bons resultados, beleza? Outra coisa importante para informar para vocês é o nosso grupo VIP. O preço está aqui do lado para quem já é do plano ali mais simples ou do plano de 2 meses e pagou apenas R$ 69,90. A gente está dando a oportunidade de vocês apenas completarem um valor ali para serem membros vitalícios do nosso grupo VIP e ficar até o final da temporada com todos os guias, e-books, palpites diários e também as nossas dicas dos melhores jogos over e under e palpites exclusivos com odds superiores lá no nosso VIP. Fechado? Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Seja membro do canal para ajudar e ter acesso a vídeos exclusivos no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Apenas R$ 7,00 você já garante aí um valor mensal para ser membro do nosso grupo. Tem vídeos semanais exclusivos para a galera que está lá, sempre com conteúdo muito didático, explicando para vocês como serem bons apostadores. E a meta para esse vídeo é de 150 likes. Clica no botão de joinha, vai ajudar demais. Beleza? Bom, vamos aqui com as nossas anotações, começando com Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks. Aqui a gente vai indicar um handicap de menos 1.5 para os Bucks vencerem essa partida. Eu não sei o que acontece, tá? Aqui no nosso canal a gente sempre vai estar passando para vocês um mínimo de odds de 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Mas o Bucks hoje tá com uma odd bem alta aí para vencer o jogo. Acho que eles são amplamente favoritos nessa partida. Os Bucks venceram 7 dos últimos 8 confrontos contra o Charlotte Hornets. Já são 17,6 pontos de diferença em média nesses placares dos confrontos recentes contra esse adversário, incluindo a única derrota aqui que eles tiveram, tá? O Hornets é a sexta pior eficiência defensiva da liga e além de terem perdido 6 dos últimos 7 jogos que fizeram, eles só venceram adversários ruins nessa temporada, como por exemplo o Utah Jazz, o Phoenix Suns e também o Washington Wizards, o que eu não considero grande coisa. O Bucks tem um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador da temporada até aqui, a favor deles, que é o Giannis, e sinceramente, sem o LaMelo Ball, a tendência é que esse Hornets tenha ainda mais dificuldades aí de parar esse time do Milwaukee Bucks. Beleza? Vamos aqui com a vitória deles, o handicap de menos 1.5 para eles vencerem por 2 de diferença ou mais. Só não podem vencer por apenas 1 de diferença ou perder a partida, que aí vai ser head na operação. Beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Detroit Pistons e Chicago Bulls, e o nosso palpite vai ser mais de 9.5 assistências do Cade Cunningham. Trabalhar com overs diante de um Chicago Bulls é sempre interessante. É um dos times mais rápidos da liga e com muita velocidade. Você tem várias posses de bola por minuto, mesmo que o seu rival não esteja com eficiência em dia, ele vai ter muitos volumes, seja de potenciais assistências, potenciais rebotes, potenciais pontos e coisas do tipo. Mas a linha está muito alta para qualquer outro quesito que a gente queira trabalhar a favor do Cade Cunningham, mas as assistências, as linhas se manteram ali num valor aceitável. O Chicago Bulls é um dos times mais rápidos da liga, como eu disse para vocês, então a gente vai ter muitas posses de bola por minuto. O Cade ele foi over 9.5 assistências em 6 dos últimos 7 jogos que fez, e ele teve média de 11.11 assistências por jogo dentro desse recorte dos 7 jogos mais recentes. O Chicago Bulls é um dos 10 times mais lucrativos com over em assistências na liga na temporada até aqui, e o Cade é um dos melhores passadores que temos na liga, além de algumas conexões que ele pode fazer ali com jogadores bigs ao seu lado, atacando a cesta depois de fazerem uma tela, uma proteção, ou seja, na jogada de pick and roll man, uma jogada na qual geralmente você tem ali as assistências do armador para um pivô. É uma das jogadas nas quais o Chicago Bulls é um dos times mais vazados em toda a NBA. 3 dos últimos 3 armadores que a gente investiu no over em assistências recentemente contra o Chicago Bulls, todos deram green, todos foram over. O último deles ali, Stephen Castle, jogador do San Antonio Spurs, que teve um acima de 5.5 assistências e bateu com enorme tranquilidade, green ali com odd de 2 no nosso grupo VIP. Beleza? Falando aqui a respeito de New York Knicks e Orlando Magic, vamos com um palpite de New York Knicks para vencer. O Orlando até aqui na temporada teve dificuldades contra times de um nível médio ou alto, e eles perderam a maioria dos jogos que tiveram.
Foram várias derrotas aqui e os únicos times nos quais eles conseguiram vencer com certa tranquilidade foram times ali de um nível não tão alto assim. Eles tiveram um confronto contra o Miami Heat e contra o Portland Trail Blazers, 2 das 3 vitórias que eles tiveram, e venceram ali por uma diferença em torno de 4 pontos apenas, o que não foi muita coisa. O New York Knicks teve uma sequência de 3 derrotas consecutivas no meio do seu calendário até aqui, mas já se recuperaram e vêm muito bem. Eles são um dos melhores times do leste, na minha visão, em potencial, o melhor time dessa conferência, estão saudáveis e venceram 4 dos últimos 5 jogos contra o Orlando Magic, que nessa temporada não vem sendo uma grande defesa. O New York Knicks vem de uma sequência invicta muito interessante também, e mais do que isso, o New York Knicks tem no seu principal jogador o Jalen Brunson, jogador que pontua muito bem no pick and roll handler e também nas jogadas de mano a mano. Jogada essa na qual o Orlando Magic é um dos 10 times mais vazados da liga e também um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender esse tipo de jogada, além de ser um dos times que mais sofrem pontos para armadores na liga. Olho no Jalen Brunson, olho nesse New York Knicks, que deve vencer a partida, além de jogarem como mandante hoje contra o Orlando Magic, que vem decepcionando bastante nessa temporada. E outro ponto importante da gente observar é a seriedade na qual as franquias encaram seus jogos. A gente está falando de um jogo no qual o New York Knicks certamente teve no seu calendário, pensando aí, Cleveland, New York Knicks, eles mesmos aí não tem como, né? Bucks, Orlando Magic, esses são alguns dos times nos quais eles esperam enfrentar nos playoffs, numa fase mais aguda da competição, onde eles sabem que eles vão ter que vencer se quiserem ser campeões da conferência. Então, toda a estratégia deles já foi bolada há um bom tempo contra o Orlando Magic, que é um potencial rival ali de mata-mata nessa temporada. Então, certamente eles vão dar os seus maiores esforços possíveis aqui e aplicar aquelas estratégias que eles têm de melhor para encarar esse Orlando Magic em crise, beleza? Vamos falar aqui de Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Aqui a gente tem os Cavs desfalcados dos seus principais jogadores. Donovan Mitchell, Evan Mobley e também Darius Garland não jogam hoje, então a gente tem um Cavs muito fragilizado. Na última partida encontro entre essas franquias que aconteceu há menos de uma semana, a gente já tinha planejado algumas coisas. Handicap positivo do Miami Heat no VIP, bateu. Over ali na pontuação total, também era uma tendência, bateu. Mas hoje, com tantos desfalques, fica difícil da gente trabalhar nessa pontuação alta e também difícil da gente colocar um handicap favorito do Heat, já que hoje eles acabam se tornando favoritos nessa noite. Uma coisa que se manteve, que a gente teve green aqui no nosso canal no YouTube, foi o over em assistências e um dos armadores dos Cavs, no caso Donovan Mitchell, conseguiu um over com tranquilidade. Ele não joga hoje, então nós vamos de mais de 5.5 assistências do Lonzo Ball, beleza? Hoje ele vai ter uma minutagem mais alta, de acordo com pesquisas, números, estatísticas e também informações privilegiadas. A galera espera ali o Lonzo Ball desde que ele esteja bem, né? Não fisicamente, mas sim tecnicamente durante o jogo, com 25 a 26 minutos para hoje, o que é bem alto para ele, que é um passador espetacular. Ele vai ser o grande comandante desse ataque dos Cavs. E o Miami Heat é um dos times mais convidativos para você trabalhar com over em assistências. Vamos aqui para algumas informações. O Lonzo Ball, ele teve média de 5.1 assistências nessa temporada até aqui, sendo over em 6 dos últimos 9 jogos que ele fez na temporada. Isso que ele foi reserva e teve uma minutagem ali em torno de 20 minutos apenas. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele, ou seja, com posição e característica que enfrentaram o Miami Heat, foram over nas suas assistências, ou seja, 90% desses 10 jogadores, incluindo aí o Donovan Mitchell que a gente indicou para vocês. O Miami é um dos times que mais cedem assistências por jogo na liga, sendo o 7º time que mais cede assistências para armadores na NBA. O Miami vem jogando no ritmo mais alto da liga, então a gente sempre consegue encontrar a defesa deles em transição um pouquinho mais desorganizada. Mas mais do que isso, por conta dessa velocidade, a gente tem muitas posses de bola por minuto dentro das suas partidas e, consequentemente, aí a possibilidade de muitos overs, incluindo as assistências. Eu sempre digo, qualquer over em assistência é interessante contra o Miami Heat. O que a gente precisa é acertar qual vai ser o jogador que vai brilhar nesse quesito, e acredito que o Lonzo Ball seja o passador com mais potencial para essa noite de hoje dentro desse confronto. Vamos aqui agora falar a respeito de Houston e Wizards. A gente tem aqui no Wizards um dos times mais convidativos para a gente trabalhar com overs aqui, para jogadores farmarem números mesmo, assim, estatísticas, fazerem aquelas noites de 40 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, enfim. E o jogador eleito de hoje é o Sengun, para mais de 40 pontos, rebotes, mais assistências somadas, tá? Primeiramente, a gente tem aqui o Sengun jogando na posição na qual o Wizards é um dos times que mais sofrem pontos por jogo na NBA. Eles são top 10 em pontos cedidos para pivôs, em rebotes cedidos para pivôs e também são quase um dos 10 ali que mais cedem assistências. Então, cenário perfeito aqui para o Sengun, que tem 40 pontos, rebotes, mais assistências somadas de média nessa temporada. Fazer apenas um a mais contra um time tão convidativo me parece muito interessante. O Wizards é uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola, uma das 5 piores na verdade, e jogam um dos ritmos mais altos da liga. Então, além deles darem muitas posses de bola por minuto, eles não conseguem defender essas muitas posses que eles cedem. Jogadores como, por exemplo, o Kevin Durant não vão forçar muito o jogo nessa partida, porque
O Houston não precisa do seu principal jogador tendo volume para eles vencerem esse jogo. Então, certamente, eles vão trabalhar ali no caminho mais fácil para quem sabe resolver o jogo cedo e ter um pouquinho mais de descanso no seu calendário. E a melhor forma de você pontuar contra o Wizards é no garrafão, com pivôs, até porque eles são muito ruins em defender pick and roll man e também jogadas do poste baixo, jogadas essas em que o Sengun é especialista. Por conta da velocidade deles e da falta de eficiência ofensiva, muitas bolas acabam sobrando por conta de arremessos errados. Então, o over e rebotes também parece ter muito potencial aqui. A gente tem aqui o fato de que o Sengun foi over pontos, rebotes mais assistências nos últimos 4 jogos seguidos que ele fez e 7 dos últimos 8 pivôs que enfrentaram o Wizards foram over em pontos, rebotes mais assistências, tendo ele mesmo, o Sengun, superado o seu PRA de hoje nos últimos 2 jogos contra o Wizards consecutivos, tá? Então é um cenário muito interessante, no qual é aquela famosa aposta em que o nosso único inimigo se chama blowout, ou seja, a possibilidade do Houston Rockets vencer o jogo fácil e o Sengun não fazer a partida inteira. Mas se esse é o único fator contra, diante de vários prós, eu sempre digo, vá em frente, fique de olho no jogo e se precisar fazer um cash out com lucro ali alto, ou então ficando no 0 a 0, ok, vale a pena, mas fiquem de olho especialmente no terceiro quarto, como estão os números do Sengun e também como vai estar o placar, mas a tendência é que mesmo com 3 quartos ele possa superar seu over pontos, rebotes, mais assistências, beleza? Pessoal, lembrando que a gente está pulando aqui algumas partidas por conta de que a gente não acha que tem coisas muito interessantes, ou porque a gente vai trazer como análise exclusiva do nosso VIP ou do nosso Instagram, @cesta-de-trade, então confiram lá as nossas dicas que a gente tem especial para vocês. Mas antes da gente seguir aqui com os nossos palpites, e tem muitos palpites hoje ainda, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, não custa nada e ajuda demais. Mas se você quer ter acesso a guias de como apostar contra e a favor de cada uma das franquias e outras coisas a mais, além dos nossos palpites diários com odds superiores, recentemente a gente só tá mandando odd em torno de 80 para cima ali, pelo menos a grande maioria delas, é no nosso grupo VIP. O contato está aqui do lado para vocês. Confiram, aproveitem e façam parte do grupo VIP mais completo do mundo. Lá a gente vai ensinar você a ser um excelente apostador, se baseando em números e estatísticas e fazendo análises aprofundadas das suas tips. Nosso objetivo não é contar mentiras e falsas promessas para vocês, é fazer vocês se tornarem apostadores melhores, é entregar conhecimento, além também da possibilidade de um dinheirinho a mais, beleza? Vamos falar aqui de Doncic e Wembanyama, porque a gente vai fazer uma dupla que eu espero mais de 24,5 pontos do Doncic e mais de 18,5 pontos do Wembanyama, fechando essa odd em torno de 1,50, dois excelentes pontuadores com encaixe muito interessante e que na sua linha de pontuação baixa fecham essa odd que eu acho bem segura. O Doncic encara um time que vem de 2 jogos sem descanso, no caso o Oklahoma City Thunders, além dele ter superado essa marca em 12 dos últimos 14 jogos que fez. O Doncic tem média de 37 pontos na atual temporada, além do fato de que 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o OKC terem sido cestinhas e over nas suas pontuações. O único que não foi, no caso, foi o Stephen Curry no jogo de ontem, no qual o Oklahoma City Thunders foi bem superior, beleza? Mas o Stephen Curry tem uma característica bem diferente do Doncic, apesar de ele ser o cestinha da franquia e armador titular, o Doncic é um cara muito mais de mano a mano e de muito mais volume do que eficiência em comparação ao Curry. Ou seja, ele sabe que se ele não pontuar bem, o Lakers não tem chance de vencer o Oklahoma, então ele vai ter muito volume hoje em busca de pelo menos 30 pontos aí. Quando a gente fala do cenário Lakers versus qualquer adversário da liga, só tem 2 jogos nos quais ele está disposto por questões pessoais mostrar que ele é, de fato, um dos melhores jogadores da NBA. O primeiro é contra o Dallas, por questões de trocas recentes que a gente teve, né, querendo mostrar que eles estavam errados e que ele era o melhor para a franquia texana. E também o Oklahoma City Thunders, que são os atuais campeões, e também tem uma questão ali de rivalidade mais indireta dele com o Shea pelo MVP da temporada. Então os 2 jogadores vão dar o seu melhor para mostrar que eles são o cara da liga. Doncic está magrinho, tá fininho, tá pontuando bem, e diante do Oklahoma City Thunders ele deve se destacar, principalmente porque é um time que, apesar de defender bem, veio com alguns desfalques ali de defesa no perímetro. A gente tinha na última temporada o Jalen Williams, o J-Dubs ali como principal defensor de perímetro deles ali de mano a mano, porque ao invés do Shea ficar no melhor jogador ofensivo rival, geralmente era o Dort e o Jalen Williams. Com o Jalen Williams de fora fica um pouquinho mais possível ali do Doncic pontuar bem, apesar de que ele vai ter um marcador de um nível bem alto ali enfrentando ele, no caso o Lu Dort, mas que não deve aguentar o jogo todo, beleza? E do outro lado a gente tem o outro time que jogou ontem, né? O Warriors jogou com o OKC ontem, vem para hoje sem descanso e encara a equipe dos Spurs, que vem muito bem, agora com o De'Aaron Fox e com o Stephen Castle jogando muita bola. A gente não tem um Wembanyama sobrecarregado, né? Todo mundo ali marcando ele, etc, porque tem outros jogadores perigosos no perímetro. Mas a escalação dos Warriors ainda é uma escalação baixa, uma formação que permite esses jogadores bigs pontuarem bem.
E a gente também tá falando ali de um Warriors que tá em crise, né? Draymond Green mandando em direta pro Jimmy Butler mandando em direta pro Draymond Green, outras questões internas nas quais a gente vê que esse time não tá disposto a ser o que eles sentiam que seriam na última temporada quando o Jimmy Butler chegou, aquela motivação de agora vamos ser campeão. Não, isso tá sumindo, eles começaram bem a temporada, mas enfim. O Embiid tem média de 25,7 pontos na temporada até aqui, ele superou essa marca em 8 dos últimos 10 jogos, essa marca de 18,5 que a gente busca para hoje. E o Warriors, como eu disse, vem de back-to-back e também é um dos 10 times mais vazados para pivôs na NBA, beleza? Então a gente deve ter o Embiid se destacando, ele que conseguiu superar com tranquilidade essa marca, marcando 25 pontos no último encontro que ele teve contra os Warriors, que são um dos piores times em defesa de mano a mano da temporada, e o Embiid tem esse mano a mano, o que torna ele especial, né? A altura e a capacidade de pontuar no mano a mano mesmo do perímetro, e eles também têm um dos piores aproveitamentos em defesa de arremessos ali na área restrita, bem pertinho da cesta, onde o Wembanyama se receber, ele vai pontuar, não tem jeito, beleza? E para finalizar os nossos palpites, vamos falar de Clippers e Denver, e aqui o nosso palpite vai ser na vitória do Denver Nuggets, mesmo eles estando jogando como visitante e vindo de back-to-back, a gente tem aqui um Clippers que tá em crise, tá? Eu gosto do elenco do Clippers, mas sem um Kawhi Leonard e com o Bradley Beal não jogando nada, aí esse Clippers cai bastante no meu conceito, porque o que sobra para eles é um John Collins, um Zubat e um James Harden. James Harden, quando não tá tão interessado, esquece, ele não vai levar a sério, e o Zubat e o John Collins não passam de bons jogadores. Bradley Beal não joga hoje também, então esse Clippers, por mais que jogue em casa, encara um Denver que pra mim é um dos 3 melhores times da NBA hoje e tem pra mim o melhor jogador do mundo, que é o Nikola Jokic. Eles devem vencer e encarar esse Clippers que vem de 5 derrotas seguidas e que até aqui venceram Portland, Pelicans e Suns, times que não são de níveis de playoffs. Talvez a gente possa ver aí um Portland através de um play-in se classificando para uma pós-temporada, não sei, mas não são times ali que metem medo em ninguém. Eles perderam 6 dos últimos 9 jogos contra o Denver Nuggets e o Denver vem muito bem na competição, apesar de terem ganhado ontem ali, jogado ontem, ganharam com certa tranquilidade, um time que não dá tanto trabalho, tem uma defesa ruim, tem uma formação baixa e não vem se dedicando tanto assim para essa competição nessa temporada, porque o projeto deles é se reconstruir daqui para frente. Então o Denver Nuggets vem com uma odd que vale a pena a gente se arriscar na sua vitória simples. Eu espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Amanhã a gente volta com o nosso modelinho tradicional de vídeos. E não se esquece aí de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha. É sempre importante a galera ter uma segunda opinião para poder tomar as decisões deles, beleza? Mesmo que vocês achem que eu esteja falando um monte de besteira, não tem problema. Aqui é um espaço democrático nos comentários para você concordar e discordar, desde com muita educação e a gente poder chegar no melhor consenso de quais as melhores apostas do dia. Então deixa nos comentários qual a sua time preferida e por que você concorda ou discorda do que foi dito nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!